Olá, pessoal. Então, hoje estamos com um tema muito interessante, que é como eu lido comigo. Para isso, convidei Cris Gonçalves, ela que é jornalista, tem 20 anos de experiência em comunicação empresarial, formação em coaching pela SLAC e é formada também pela teoria U. É consultora em programas voltados a jovens, adultos, famílias e organizações, teoria sistêmica, conversações colaborativas, e foi editora do portal dos cadernos do Fórum de Inovação da FGV e a ESP. Também é membro do Grupo de Excelência em Administração Estratégica de Pessoas e Tecnologias, JAPTEC, do CRA São Paulo. Cris, muito bem-vinda para a gente bater esse papo justamente nesse momento pandêmico que estamos passando. Então, fala aí para a gente o que é importante a gente prestar atenção antes de a gente começar a fazer um novo ressignificado e organizar as ideias aí nesse momento de muita reflexão. Perfeito, Celso. Que alegria estar aqui, né? E que bênção essa tecnologia que nos faz nos manter conectados e poder trocar ideias realmente num momento tão sensível aí para todo mundo, né? Onde a gente forçosamente teve que parar, né? Eu digo sempre que o maior universo e a maior viagem que a pessoa pode fazer é no seu universo interno, conhecendo um pouco mais dela mesma. Mas o autoconhecimento, muitas vezes, ele chega pela dor do que pelo amor, né? Não é a primeira escolha, entende? Só que agora a gente está num momento com tantas incertezas e a gente está num momento onde nada pode ser tão explicado racionalmente, que muitas questões, não só nossas, tá? Mas de uma forma geral, como sociedade, como organizações, como comunidade, a gente está tendo que aprender a reconviver com as nossas famílias, com a gente mesmo, nas nossas empresas, organizações, a forma como a gente vai realizar o trabalho, né? Então, acho assim, super propício o tema, muito propício, e eu me sinto muito honrada em estar participando com você, Celso. Então, fala um pouquinho para a gente, Cris, como que você enxerga, então, esse passo atrás, vamos dizer assim, para a gente fazer uma autoavaliação, uma autorreflexão, antes de começar a fazer planejamento de disaster recovery plan, continuidade de negócios, porque não adianta sair fazendo planejamento se a gente não estiver bem com a gente mesmo, não é isso? Exatamente, Celso, exatamente. Na verdade, deveria ser o primeiro passo, né? O primeiro passo devia a gente olhar para a gente, para saber como é que estão as nossas emoções. Eu tenho algumas sugestões para isso, tá? Primeiro, porque o que acontece é, quando a gente está acuado em alguma coisa, a gente fica pensando exatamente o que você falou. Ai, vamos planejar, vamos agir, vamos revidar. E a gente está vendo que não é assim que as coisas estão funcionando, né? O ser humano, ele tem o pensar, o sentir e o agir. E se isso não tiver, de alguma forma, trabalhando em harmonia, fica mais complicado. Então, primeira coisa, não negar. Não negar. Não negar o que essa fase traz, não negar as emoções que essa fase tem trazido para as pessoas. Como eu te digo, uma forma de se reinventar, uma forma de olhar novamente os relacionamentos. Quer dizer, muita gente voltando para casa, não é? Lidando com seus pares, lidando com seus filhos, lidando de uma outra forma na sua empresa. Então, quer dizer, aquilo que era uma zona de conforto, sendo bom ou ruim, ruiu. Então, assim, volta para a gente. Então, primeira coisa, não negar, tá? Eu acho que a gente tem uma oportunidade que é raríssima e que deve ser cultivada, assim, com muito afeto dessa parada. Porque se ela é inevitável, eu penso que a gente pode sair dessa quarentena melhor do que a gente entrou. Então, assim, primeiro é este universo. Como é que eu lido comigo? Então, primeiro é o meu pensar, deixa vir mesmo, deixa vir aqueles downloads, deixa vir aquelas preocupações, deixa vir, não tem problema nenhum, não tem como a gente fazer diferente. Então, deixa vir tudo aquilo em download, as antigas certezas, os medos, as inseguranças, ok, descarrega isso, para que a gente possa aprofundar, sabe? Aprofundar nos sentimentos e, de repente, perceber o que a gente está sentindo. O que eu sinto? É medo? É frustração? Esperança? Não sei, cada um sente de alguma forma. E aí existe uma coisa muito interessante, tá? Eu estou falando um pouquinho sobre comunicação, um pouquinho sobre teoria U, um pouquinho sobre terapia sistêmica, que é eu, primeiro, me reconhecer meus pensamentos, reconhecer quais sentimentos, eu vou aprofundando em mim, quais sentimentos que movem em mim, e saber comunicar os meus sentimentos. Porque o problema das pessoas é o seguinte,
seguinte, como elas não param muitas vezes para fazer uma autoanálise, elas não sabem o que é delas e o que é do outro. Então fica naquele processo de contratransferência. Se você percebeu, nós estamos numa pandemia que está muito complicado achar culpados, ou razões certas, ou aquilo que deveria ser, ou coisas que vão funcionar. Então, quer dizer, nós estamos realmente sendo forçados a olhar para essa situação de um outro ângulo. Então, assim, perceba qual é o teu processo nisso tudo. Não tenta culpar ninguém, não responsabiliza, não joga, não transfere, comunica apenas, porque é lícito sentir. É muito lícito sentir. Mas o que acontece? Já pensou, já sentiu, e aí sim, sabe? Você vai se preparando para uma nova ação. E por enquanto a ação, ela é uma ação do presente. O que eu posso fazer hoje para passar este dia melhor? O que eu posso fazer agora? Entende? Então, assim, se manter no momento presente. Eu acho que não existe um remédio mais incrível do que a gente se manter no presente. Isso traz foco, isso traz equilíbrio. Sabe, Celso? A gente ficar no momento presente sem ficar criando cenários e expectativas e criando um monte de confusão mental. Né? Ajuda muito você ter uma caneta, ajuda muito ter um papel, né? Ajuda muito você descarregar aquilo que está sentindo, não é? Primeiro fazendo uma autoconfissão, né? Não negar o que vem, não negar o pensamento recorrente, repetitivo, as preocupações, porque elas existem, porém, faça de uma maneira que vai te encaminhar, depois que você pensa e você faz seu download ali, aí você coloca isso para que a sua ação seja a ação mais consciente e assertiva para o momento. Não é? Porque o futuro ele emerge a cada passo que a gente dá. O futuro ele não vem pronto. Eu gosto muito de fazer a analogia de como andar de bicicleta, não é? Para você andar de bicicleta, você segura ali e olha ali para frente para você mirar para onde você quer ir. Geralmente você tem um horizonte onde você quer ir. Só que de vez em quando você tem que olhar para a roda, olhar para o chão para ver o que você vai encontrar no caminho. Já imaginou se pegar a tua bicicleta e não eu vou e não perceber o que tem na trilha? Então a gente tem que estar muito atento hoje ao futuro que emerge. E ele vai emergindo a cada passo que a gente der. Né? Primeiro e inicialmente com a gente mesmo. E depois com os nossos relacionamentos mais próximos, e depois com as organizações, e com o mundo, e com uma nova forma de se organizar. Ah, maravilha, então. Para a gente encerrar, pode dar alguma dica para o nosso público? Como que ele pode fazer essa autoleitura? Se tem alguma dinâmica, se tem alguma atividade que ela pode fazer para ela se enxergar nesse... Olha, Celso, a gente está num momento tão bacana que, se você perceber, as pessoas já estão agindo de uma forma diferente. Então você percebe ali, tem muito conteúdo, inclusive gratuito, nesse período, tem lives, tem um monte de coisa que está ajudando as pessoas a trocarem ideias. Como eu te disse, eu acho que é um período extremamente precioso e que a gente deveria usar mesmo assim com muito amor mesmo. Então eu penso que assim, fazer uma rotina saudável desde o acordar. Então acorda, fica um tempo com você, percebe como você acorda, respira. Percebe esse respirar, essa inspiração, essa expiração, não é? Se apronta, né? Faz as suas tarefas do dia com tranquilidade, dê ligeiras paradas. Né? Então, eu sempre penso que uma meditação, se você não tem prática do meditar, existem várias meditações que são guiadas. Eu penso que isso ajuda muito. Por quê? Porque as pessoas elevam a frequência. E quando a gente eleva a nossa frequência, a velocidade dos pensamentos diminui muito. E mais do que isso, aumenta a imunidade, tá? Deixa a pessoa mais permeável a boas sensações. Né? Nós estamos sendo bombardeados de muita coisa negativa, de muitos cenários que ora vão se concretizar ou não, mas que estão intoxicando as pessoas, né? Intoxicando inclusive as emoções. E a gente sabe muito bem que o estresse e o medo, eles abaixam a nossa resistência, eles baixam o nosso sistema de imunidade. Então eu penso que é isso, é a pessoa manter cada vez mais, sabe? Uma rotina de vida, se alimentar bem, alimentar aquilo que vai não só para o corpo físico, mas para o campo mental também. Aproveitar esse momento para refletir, para se conhecer melhor, para conhecer os seus sentimentos. Eu tenho certeza que a partir disso, um futuro emerge. Pequenas ações diárias para que a gente esteja consciente do que está por vir. Bom, Cris, quero te agradecer seu tempo, sua disponibilidade, compartilhar a tua experiência e tua vivência aí com o nosso público, tá bom? Gratidão a você e muita saúde. Obrigada, tchau, tchau.